Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, a mais uma aula de Geografia do terceiro bimestre. Nesse bimestre nós teremos 4 temas a ser abordados. Os 2 primeiros temas que serão abordados nessa aula é o continente aí africano, a África no mundo global. Tema 2, África e Europa. Tema 3, África e América. E no 4, África e as questões socioambientais. O continente africano hoje é pouco urbanizado, ou seja, ele é praticamente agrário. Como eu falei, são poucos países aí, globalizados. A alimentação se baseia no extrativismo vegetal e na caça. A população rural vive em habitações de barro e palha, ou seja, em habitações precárias. E o continente africano ainda conserva-se nas tradições primitivas, embora o islamismo, o catolicismo e o protestantismo estejam presentes entre a população. O espírito de milhões de africanos ainda é guiado pelo animismo. O animismo é a ideia de que todas as coisas, incluindo as pessoas, os animais, as características geográficas, fenômenos naturais e objetos inanimados, possuem um espírito que os conecta uns com os outros. Então, a África, o animismo também, ele é a cosmovisão em que as entidades não humanas possuem uma essência espiritual. O animismo também ele é usado na antropologia da religião como um termo para o sistema de crença de alguns povos tribais e indígenas, especialmente antes do desenvolvimento das religiões organizadas. A África hoje, ela abriga 65% das terras férteis, ou seja, terras que podem ser cultivadas aí no planeta, 10% dos recursos renováveis de água doce, e a sua produção agrícola cresceu em 160% nos últimos 30 anos. Todos os países do continente africano possuem graves problemas sociais básicos, como a alimentação, como saúde, como moradia e educação, a maioria sem perspectiva de solução a curto ou médio prazo. Mas o que a globalização tem a ver com o continente africano? O processo da globalização hoje, ela domina o cenário da economia internacional, caracteriza-se pelo investimento dos grandes capitais em países de economia emergente. Como a África ela não é um país emergente, ela é um país praticamente agrário, são poucos os países que são aí industrializados, nós vamos ver mais para frente aí os países industrializados do continente africano. Então, os investidores, eles não investem na África, eles preferem investir em países aí emergentes, porque eles terão um lucro, um retorno maior. Países emergentes são aqueles países que estão em fase de desenvolvimento, no caso, vamos incluir aí o Brasil. Então, eles investem nesses países emergentes a fim de obter mais lucros. E o país da África, eles não investem porque ele não está em fase de desenvolvimento. O continente africano, ele não teve um desenvolvimento. Praticamente, ele se tornou no mesmo, ou seja, agrário. Agora nós vamos abordar o primeiro tema, continente e África no mundo global. Foi o que eu acabei de explicar agora, o que a África tem a ver no mundo globalizado. Praticamente nada, né? Porque alguns países apenas da África aí domina aí no cenário global, não é toda a África. A África ele é o terceiro maior continente do mundo em extensão territorial. Ele é o segundo maior quantitativo populacional com o maior número de países. É o único continente situado em todos os hemisférios da Terra, ou seja, o continente africano ele é banhado aí pelos oceanos, né? Norte, sul, leste e oeste. E isso acontece porque ele é cortado ao mesmo tempo pela linha do Equador e pelo meridiano de Greenwich. A África é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural e por meio de uma história milenar, ou seja, a sua história de colonização.
Apesar da enorme riqueza do continente, muitos costumam dizer que a África é pobre. A África ela não é pobre, ela é rica em minérios. A sua população é pobre porque os seus governantes ele não distribui aí a renda para a população. Então essa população ela se encontra em situação de miséria. E muitos países africanos apresentam baixo índice de desenvolvimento, com diversos problemas sociais, como a miséria, a baixa qualidade de vida, a subnutrição e o analfabetismo. Então, a África ela é rica, como eu falei, em minérios, ela tem fosfato, ela tem bauxita, urânio, ferro, platina, cromo, diamante, ouro, urânio, cobre, cobalto, ou seja, ela tem vários minérios, e esses minérios, eles são retirados da África, levados, né, logicamente, para outros lugares, só que essa renda dos minérios, eles não chegam às mãos da população. Por isso a África tem uma população miserável. Os países africanos, eles se dividem aí em duas principais regiões, o norte da África e a África subsaariana. Nós vamos estar abordando mais para frente, aí nos slides, explicando sobre o norte da África e a África subsaariana. Então, a África ela se dividiu em regiões. Aqui na região em azul, nós temos a África Ocidental. Na vermelha, nós temos a África Central. Aqui na rosa, a África Meridional. A verde, a África Oriental. E na laranja, a África Setentrional. A África ela possui 54 países, 7 territórios independentes. O maior país, eu fiz uma marcação aqui ó, de azul com uma bolinha, é a Argélia. E o menor país é Seychelles. Seychelles está localizado aqui. Ó. Então, o maior é a Argélia e o menor Seychelles. Então, a África ela possui 54 países, 7 territórios independentes. Ou seja, ela, dentro dos 54 países, ela possui apenas 7 territórios aí independentes. O clima da África ele é equatorial, tropical, desértico e mediterrâneo. Ou seja, a África, o continente africano, ele possui 4 tipos de climas. Vamos ver, estudar esses climas, como esses climas. O clima equatorial são temperaturas elevadas, com médias anuais em torno de 25 graus Celsius. Pequena amplitude térmica, é a diferença entre a maior temperatura e a menor. A maior temperatura é registrada. E muita umidade, com médias pluviométricas superiores a 2.000 milímetros por ano. Ou seja, as chuvas por ano, elas são superiores a 2.000 milímetros de água aí por ano que o continente recebe no clima equatorial, nas regiões que predomina esse clima. No clima tropical, ocorre na maior parte das regiões localizadas entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer. Ele apresenta elevadas temperaturas com médias anuais em torno de 20 graus Celsius. E duas estações bem definidas, uma quente e úmida, que é o verão, e outra mais fria e seca, que é o inverno. No clima mediterrâneo, ocorre principalmente nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Apresenta duas estações bem definidas, verão quente e seco, e inverno chuvoso e menos quente. As médias da temperatura assemelham-se muito ao clima tropical, mas a quantidade de chuvas é ligeiramente menor no clima mediterrâneo, ou seja, ocorre menor a possibilidade de chuvas. No clima desértico, presente tanto em regiões temperadas quanto nas regiões tropicais, norte da África, Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, norte do México, litoral do Chile e do Peru. Austrália, noroeste da Índia. Geralmente em regiões de depressões, apresentam uma grave amplitude térmica durante o dia, com temperaturas próximas a 50 graus Celsius, e temperaturas aí negativas durante a noite. Baixa umidade, chuvas escassas e irregulares e índices pluviométricos
inferiores a 250 milímetros por ano, ou seja, essas regiões desérticas pouco chove. Então, ela recebe uma menor quantidade de chuvas nessa região, uma menor quantidade de água. Até porque a região desértica é a área mais seca que tem. Depressões são aí uma classificação do relevo, tá? São as principais características que estão relacionadas ao nível aritmético, ou seja, atitude, em que se encontra, costuma estar rebaixado em relação à área que limitam, podendo ser encontradas também abaixo do nível do mar. Então, a depressão são áreas rebaixadas, tá? É uma característica aí do relevo. A vegetação na África, nós temos a vegetação mediterrânea, nós temos estepes, as savanas, as florestas tropical e as florestas equatorial. As savanas são áreas, uma vasta área, com muito verde. E nessa área das savanas, onde estão os animais de grande porte, porque a África ela tem uma diversidade de animais de grande porte, como o elefante, como rinoceronte. Então, são animais aí de grande porte. Esses animais eles costumam ficar mais nas savanas, onde ali a alimentação ela é bastante, né, tem bastante verde. As estepes também é uma área plana, mas a vegetação ela é mais assim, não é muito verde, porque é um local mais desértico, onde não recebe muita água, muita chuva. Então, é uma vegetação praticamente rasteira e ela não possui uma cor verde igual às savanas. Na Mediterrânea, logicamente, a vegetação ela sempre é mais verde, porque ela está próxima à área ali da umidade, né, do mar. Então, a vegetação ali ela recebe de forma... Quando ela não recebe da chuva, ela recebe a própria umidade do mar. Então, a vegetação mediterrânea, ela costuma ser uma vegetação mais viva, mais verde, né, mais presente ali na área mediterrânea. Já na área, aqui a xerofitas, ela já fica mais nas áreas desérticas. Ou seja, são os cactos, né, que é planta que não precisa de muita água. A sua característica mesmo, dentro dele é bastante água, então esses cactos eles sobrevivem nessas regiões mais secas, que é as áreas desérticas. Então, é o tipo de vegetação que você vai mais encontrar nessas áreas, são as xerofitas, que são vários tipos de cactos que você encontra nas regiões aí do deserto. Já a floresta tropical, eu peguei a floresta tropical do Congo, né? A floresta tropical, elas são abundantes em água, porque elas recebem aí volume maior de água. Elas são semiverdes, tem quedas d'água, como eu falei, a África, ela não é rica em hidrografia, mas ela tem, olha, alguns pontos, alguns locais que não são rios, são quedas d'água. E essas quedas d'água, geralmente, ela vem de nascentes, né? A nascente, ela flutua e acaba aí gerando essas quedas d'água. Então, a floresta tropical, ela é mais rica, aí a vegetação é mais rica em água, porque é local que recebe mais volume de chuvas. Na floresta equatorial, a floresta não é tão verde, as folhas das árvores, porque é a região que elas menos recebe chuvas, menos recebe água. Então, a equatorial, a floresta é um pouco mais castigada aí pelo sol e ela não tem a sua folhagem tão verde igual na floresta aí tropical. Agora nós vamos passar para o tema 2, África e Europa. Os principais países africanos são países industrializados, como eu falei que eu ia explicar, essa parte dos países industrializados. Então, os principais países africanos primeiro, a África do Sul, é um país, pelo seu tamanho, possui maior concentração mundial de riquezas, minerais como ouro, diamantes, carvão, né, antimônio, minérios de ferro e magnésio, urânio, platina, cromo, vários aí minérios à África do Sul. Apenas a Rússia, os Estados Unidos, a China, o Canadá, o Brasil e a Austrália
possui maior quantidade aí de riquezas minerais que a África do Sul. Ou seja, ela só supera aí esses países em fase de minérios. E a África do Sul é o país mais industrializado de todo o continente, devido à sua localização geográfica, posição aí estratégicas. É situado na parte mais afinilada aí da África, entre os oceanos Atlântico ao oeste e no Oceano Índico ao leste. Possui enorme importância militar e econômica. Então, a África do Sul e o Egito, ela detém 1/5 do PIB, aí do produto interno bruto, ela possui 1/5. Então, toda a economia africana, ela vem da África do Sul, junto aí com o Egito. O Egito ele possui a segunda maior economia do continente africano. A África do Sul ficou em primeiro lugar e o Egito em segundo, a maior economia do continente. Através somente da África do Sul, exerce uma forte liderança no plano político, isso porque se tornou independente o Egito, bem antes dos outros países africanos, e é ele quem controla o Canal do Suez. Esse separa a África da Ásia. O lucro obtido no canal vem de pedágios cobrados, o cultivo de algodão e a indústria têxtil também são enormes fontes de riqueza, e é o único país que possui terras nesses dois continentes. O Canal do Suez foi um canal construído que antes, para levar mercadoria até a Ásia, até a Europa, eles tinham que atravessar o continente africano inteirinho para poder levar essas mercadorias. Então, eles construíram esse canal do Suez, porque eles cortam, eles não passam mais dentro do continente africano, eles vão por fora do continente africano. Isso gerou aí lucro e tempo para eles levar a escoar a mercadoria. O Canal do Suez só passa embarcações que levam essa mercadoria até a Ásia, até os outros aí continentes. Então, quem controla esse canal do Suez é o Egito, né, com os pedágios, embora seja um canal no meio aí do mar, que eles fizeram um desvio, eles têm ali pedágio que cobra das embarcações que levam as mercadorias. E o mais populoso estado árabe, e conta com uma exportação de petróleo significativa. O turismo do Egito já foi mais procurado, porém isso foi seriamente afetado pelos terroristas. Ou seja, o Egito ele era muito visitado, o turismo ali era muito requisitado, mas devido aí às ações terroristas, ele na fase aí do turismo, ele caiu um pouquinho, ou seja, ele não recebe tanto turista mais, devido a esses terroristas que vai aí para o Egito e acaba cometendo atos aí. E a população, pelo medo, os turistas, eles se afastaram um pouquinho do turismo do Egito. Aqui, ó, é o canal do Suez. Tá vendo que eles cortaram, fizeram um canal, ó, onde passa suas embarcações. Eu coloquei com as ilustrações para vocês verem o canal do Suez. Olha os barcos aqui passando, as mercadorias, ó, levado através de navios, de barcos, através desse canal do Suez para a Europa, para a Ásia, para outros aí continentes, através desse canal. Então, é o canal mais importante aí de se escoar a mercadoria, é o canal do Suez. A Argélia e a Líbia são dois países árabes, exportadores de petróleo também, assim como o Iraque, localizado aí no Oriente Médio, possui fortes governos autoritários e anti-ocidentais, que constantemente criticam os Estados Unidos e a Europa Ocidental, considerados os grandes responsáveis por quase todos os problemas do mundo. Ou seja, a Argélia e a Líbia, ela responsabiliza aí os Estados Unidos, né, e a Europa Ocidental pelos problemas, conflitos que há no mundo. A Nigéria, ela possui a maior população do continente e exporta petróleo. É o país mais industrializado também da África Ocidental e é o segundo da África Subsaariana, ficando atrás somente da África do Sul. Conta com algumas filiais de empresas estrangeiras, de automóveis, alimentos, bebidas, de óleo de algodão.
que aí se instalaram devido à mão de obra barata e às facilidades para a exportação, ou seja, a facilidade foi o Canal do Suez. Eles têm uma facilidade de fazer a exportação aí dos seus produtos. Então, a Nigéria também, ela é industrializada, mas não é igual à África do Sul. Vamos agora entender as subdivisões da África. A África ela subdivide em duas principais regiões, como eu falei, norte da África, que eu citei lá no comecinho do slide, região do norte do deserto da Saara, e África subsaariana, região do sul do deserto do Saara. No norte da África, eu coloquei aqui uma foto, a população, elas vivem mais ou menos. Ou seja, nessa parte do norte da África, essa população ela consegue plantar para a sua subsistência, né, os seus alimentos, consegue plantar e colher. Já na África subsaariana, que é a região mais pobre da África, onde está o povo mais pobre, na região do sul, do deserto do Saara, embora aí tenha corte, né, do oceano pelo deserto do Saara, mas ele não atinge a África subsaariana. Então, as pessoas da África subsaariana são as pessoas mais pobres que tem ali no continente africano. Por essa região, ela sofreu o passado invasões de diferentes povos, como romanos, gregos, fenícios, árabes e turcos. O padrão de vida é considerado baixo, mais superiores aos restantes da África, ou seja, esse norte da África, ele sofreu essas invasões, mas ele ainda consegue sobreviver, plantando, né, colhendo aí as suas colheitas, eles conseguem sobreviver, ou seja, eles são um pouquinho melhor, o padrão de vida é um pouquinho melhor do que aí superior ao restante da África. Então, é o único local que a população consegue sobreviver. Né? Não que eles sejam assim, eles têm coisa, as casas deles, ó, eles vivem em chapanas, né? Eles não têm uma boa, vamos supor assim, uma boa casa, não. Eles conseguem sobreviver, diferente da África subsaariana. A África subsaariana, essa região ela foi dividida em duas regiões, né? África Negra e África Branca. A África subdivide em duas principais regiões. Desculpa, voltei ao mesmo slide. Então, a África subsaariana, ou a África Negra, a maior parte do continente africano é chamado de África subsaariana, e a África dos povos. A maioria de cor negra, que abrange uma grande variedade de etnias formado por uma heterogeneidade das mais complexa, essa região corresponde a 75% da população africana. Ou seja, essa região é uma região mais pobre, precária. Olha aqui, a água, lixo, as casas precárias, fome, miséria, doenças. Então, atinge essa região subsaariana. Ou seja, esse povo mais miserável, eles foram empurrados para essa parte da África subsaariana, o que eles chamam de a África Negra. Nós temos a África Negra e a África Branca. Então, eles foram empurrados para esse fundão aí da África subsaariana e são o povo mais miserável, que passa fome, miséria mesmo, passa aí doenças. Então, são a parte mais pobre da África, é a parte onde se localiza aí a parte negra ou subsaariana. A África subsaariana ou branca, a África saariana, que é chamada de África branca, possui a maior parte da população de origem árabe. Islamismo predomina nessa região também e representa em torno de 30% da população africana. Essa parcela do continente sempre manteve relação de milênios com a cultura europeia e do Oriente Médio. Ou seja, a África branca, como todos nós sabemos, a África ela foi aí colonizada pelos europeus. Então, a África saariana, ou África branca, ela ainda mantém a cultura europeia, ou seja, ela foi colonizada pela europeia, então ela tem aí os costumes europeus. Tá? Então, é a região branca mais vantajosa, as pessoas vivem melhor, o padrão de vida é outro. Então, essa África saariana, a África branca, como eu coloquei uma ilustração aqui para vocês
ter uma ideia do que é uma África da outra, ou seja, a África negra totalmente miséria e a África branca abundância, né? Vive mais abundante do que a África subsaariana. Os problemas sociais da África. Problemas como AIDS, fome. A AIDS ela é a principal causa da morte na África. Então, a África é o continente mais castigado pela AIDS, que é o principal fator da mortalidade do continente. Ou seja, fora a desnutrição, a fome, né, a miséria, o que mais mata na África hoje ainda predomina é a AIDS. Embora tenha aí a ebola, né, a febre amarela, mas a AIDS é a doença que tem mais castigado a África. Lógico que tem os outros problemas, que é a fome também, né, a desnutrição, mas o problema maior é a AIDS, que mata milhões de pessoas aí por ano na África. No século XIX, o que finalizou aí o continente africano, ele foi praticamente partilhado, tá? Então, o continente africano, as partes mais ricas, onde tem mais minérios, né, onde eles podem tirar da África aí toda a sua riqueza, no século XIX, na Conferência de Berlim de 1884 e 1885, eles resolveram partilhar a África, que se chama Partilha da África. Cada um teve um motivo para fazer essa partilha da África. E o que acontece? Ele foi dividido e algumas colônias tomou posse dessas áreas da África. A área em azul aqui, ó, essa área mais azul, ficou por posse da Bélgica. A Bélgica se apoderou dessa área da África, que são as áreas mais ricas, terras férteis, ouro, diamante, todos os minérios que a África tem aí. Então, a Bélgica, nessa conferência do século XIX, a África ela foi totalmente dividida. Então, a Bélgica ficou com essa parte. Aqui a França, ó, toda essa área cinza aqui, ó. Olha, aqui pertence à França. A Alemanha, essa parte verde aqui, ó, a Alemanha domina essa parte do continente africano. A Itália ficou com essa parte aqui, a laranja é a Itália, ó, ficou com essa parte da África. Portugal, né, ele ficou aqui, ó, com a Angola, essa outra parte aqui. A Espanha, a parte azul aqui, ó, ela domina, né, a Espanha aqui, ó, essa área da África, aqui também, ó, a Espanha também domina. O Reino Unido ficou essa maior parte, ó, Egito, Sudão, ó, Quênia, Nigéria, toda essa área aqui, ó, ela pertence ao Reino Unido, ou seja, o dono dessa área do continente africano, quem domina essa área é o Reino Unido. E essa parte mais cinza aqui, ó, são aqueles independentes que eu falei. A Etiópia, que é independente, são os países que são independentes. Então, são poucos, são 7 apenas independentes que tem, e o resto da África ele é dominado pelos outros países. Ou seja, toda a riqueza da África é retirada por esses países e levado aí para fora. Então, essa pequena parte que é retirada da África, o investimento, ou seja, o dinheiro ali que gera lucros para essas pessoas que estão retirando tudo daí da África, é repassado ali aos seus governos, só que os governos africanos são corruptos, eles não repassam esse dinheiro à população, então por isso nós temos aí um continente miserável, cheio de doenças, porque esse dinheiro ele não chega na mão do mais pobre. Não é investido na população, não é investido em educação, não é investido em moradia, não é investido aí em nada. A maioria são analfabetos, tem crianças que não estudam, não estão na escola, porque eles não investem esse dinheiro na população, ou seja, aí no continente. São governos corruptos que
pega esse dinheiro e fica tudo com eles, não investe aí no continente africano. Por isso aí é o motivo do continente estar aí pouco industrializado, os países não querem investir no continente africano, praticamente porque ele é agrário. Os principais rios africanos é o rio Nilo, é considerado o rio mais importante da África. Ele nasce na área de clima tropical. A maior parte do seu curso atravessa o Saara. Como eu falei que o rio ele atravessa o Saara, mas ele não chega a atingir aquela parte subsaariana. O rio Níger, que nasce em terrenos elevados, na fronteira entre Guiné e Serra Leoa. Rio Zambeze, tem sua nascente em Zambésia, próxima à fronteira com Angola. E a nascente do rio Congo, que fica na República Democrática do Congo e no Lago Bang. Ou seja, os rios são esses 4 rios importantes aí do continente africano, mas esses rios ele não chega a atingir todas as áreas, como por exemplo lá no deserto, onde vive aquela população praticamente miserável. E as águas doces também dos rios, elas estão também comprometidas, elas estão ali, aí, a maioria deles contaminados pelas indústrias, pela contaminação de produtos químicos. O continente já tem pouca água e as poucas águas que tem, algumas delas já estão aí, contaminadas pelos produtos resíduos químicos das indústrias. Eu coloquei aqui uns gráficos para vocês, os investimentos que o continente africano recebeu, né, para melhoria de energia, de 2014 a 2016, uma coisa assim praticamente aí, não muito recente, mas também não muito atrasado. Aqui, ó, foi investido aí em combustível fóssil. Ó, toda essa área aqui, ó, combustível fóssil, 58,9% de investimentos. Energias limpas aqui, ó, 18,3%. Hidrelétricas aqui, ó, a parte laranja, né, 6,9%. Transmissão de eletricidade, ó, 10,4%. Ou seja, a eletricidade, ela recebeu investimento, mas ela transmitiu pouca eletricidade. Existem regiões da África que não têm eletricidades, então ela investiu pouco na eletricidade. E aqui são outros, aí 6,9, que não são determinadas outras coisas aí que eles receberam investimentos e eles não repassaram isso tudo aí para o continente. Então, eles receberam de investimento, quando nós falamos de investimentos, são países que investem, né, nessa parte. Então, os países investiram aí no quê? Em energia na África. Para quê? Para que atingisse toda a população. Mas, infelizmente, ele não atingiu toda a população. Muito pouco. E receberam aí 59,5 mil milhões de dinheiro que eles receberam para investir na energia, no setor de energia, e nem todos recebem essa energia. Aqui, ó, o que são exportados da África. Olha, 48% de carvão são retirados da África. Hidrelétrica, 6,5%. Energia nuclear, 13,4% de energia nuclear. Outros renováveis aqui, ó, 14,5%, que ele não especifica quais são esses renováveis, que são... E turbinas a gás, ó, 11% de turbinas a gás. E outros aqui também, que ele não especifica o que é esse outros, 6,7%. Então, a energia energética estimada da África do Sul. Isso aqui já está... a estimativa para 2030, aí na África do Sul, ou seja, energética, né, estimada estimada aí, que eles esperam atingir até 2030 essa retirada dentro aí do continente africano. Então nós temos que tirar essa ideia de que o continente africano é um continente pobre. Não é pobre. O continente africano ele é um continente rico em minérios. Poucos países industrializados, mas tem um pouco de industrialização. O que é pobre
é a população e não o continente africano. A miséria que domina o continente africano é por parte daí dos seus governantes, corruptos, que não se importa com a sua população, não tem nenhum estímulo pela população africana, pessoas morrem todos os dias de doença, de fome, e eles não se importam com isso. Seus governantes se importam o quê? Com seus bolsos. Seus governantes vivem em palácios, cercados, de empregados, riquezas, tendo uma mesa farta, enquanto milhões de pessoas lá fora estão morrendo por doenças, por fome, desnutrição, e eles não repassam isso que a África. Então, a ideia que surge na cabeça nossa é que a África é um continente totalmente pobre. Então, vocês viram que a África, o continente não é pobre, ela tem terras férteis que ela pode ser cultivadas, e só com investimento na África, o que eles recebem, o dinheiro que eles recebem dessas industrialização, dos investimentos que é feito na África, isso não é repassado. Por isso aí o motivo da África ter esse atraso em sua industrialização, não ter investimento, porque os seus governantes, tudo que entra na África, eles infelizmente não dividem aí com a população. Então essa foi a aula dos dois temas, África e Europa. A África e a Europa, a única ligação que eles têm é a sua colonização, né? A África ela foi colonizada aí pelos europeus, tanto é que na Europa você tem mais imigrantes aí africanos, porque além da facilidade deles migrarem para aí o continente europeu, que é próximo, né? Facilitou aí muitos deles embarcam para a Europa clandestinamente, se aventura aí passar pelo oceano, porque eles conhecem a Europa, é o único aí continente que colonizou eles, então eles acham mais fácil a facilidade de estar, porque eles estão próximos da Europa, e também porque a Europa colonizou eles. Então aí a tendência deles é mais migrar mesmo para o continente europeu. Esses que querem ir em busca de uma qualidade de vida melhor, para que possam suprir as suas necessidades. Então eles migram, muitos desses africanos eles migram aí para a Europa em busca da qualidade de vida melhor. Então essa foi a aula dos dois temas abordados, e na próxima aula nós iremos abordar os outros dois temas que ficou para ser abordado. Na metade do terceiro bimestre, eu estarei abordando a relação da África com a América e citar mais os problemas socioambientais aí da África, que não foi citado tudo aqui. Então, eu vou citar mesmo na próxima aula os problemas mesmos socioambientais que o continente africano enfrenta. Esse foi apenas um esboço por cima daquilo que eles enfrentam. Citei algumas coisas só sociais, e o restante eu vou estar na próxima aula falando sobre eles. Até a próxima aula, pessoal.